Cheguei com um vlog de leitura. Tô aqui um tanto descabelada, mas 10 anos de YouTube, a gente já chegou nessa intimidade, né? Minhas eco bags, estou descendo pra tomar o meu solzinho. Na verdade, eu já tava lá embaixo, mas eu subi pra pegar umas coisas pra poder gravar, porque eu tô com os meus livros aqui e vou mostrar pra vocês. A situação da pessoa, duas eco bags. Inclusive, eu acabei de ver que essa eco bag começou a rasgar. Eu aceito indicações de eco bags resistentes, de fato, para levar meus livrinhos. E como eu já tinha descido, as minhas coisas estão aqui. Minhas coisas vulgo um guarda-sol e uma cadeirinha para ficar confortavelmente. Eu deito aqui que eu quase que cochilo, é uma delícia. Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe aqui nas duas eco bags. Coloquei esse fone, acho que o som tá bem melhor assim, porque tá uma barulheira aqui embaixo, tá tendo obra ali do lado. Então eu já tirei as coisas pra facilitar, porque eu vou usar uma mão só. Primeiro, 2 estojinhos básicos, um só com caneta, lapiseira, marca-texto, outro com o básico das firulas. Se é que essa frase faz sentido, né? Mas assim, post-it, uma reguinha, os adesivos, aquele basicão. Trouxe o meu Kindle, porque afinal de contas, maior praticidade do que um negocinho desse que cabe milhares de livros, né? Nunca se sabe que livro que vai precisar. E aqui eu tô com uma amostra, só passando vontade. É uma amostra desse Um Sabiá Sujo, do Marcos Rodrigues, que é o mesmo autor de Equinócio dos Sabiás, que eu amei de paixão. É a aventura científica sobre a descoberta de uma ave e de um continente. Tenho aqui em mãos também A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, maravilhoso, da Svetlana Alexievich. Esse livro eu comecei a ler no meio do ano passado, logo em seguida que eu terminei o Vozes de Chernobyl, que foi uma leitura que a gente fez pro clube, que foi incrível. Nossa, foi uma leitura maravilhosa e eu fiquei com muita vontade de ler esse aqui. Então, logo em seguida que eu acabei, eu peguei pra ler, li coisa de umas 70 páginas, mas é um livro que, pra mim, pelo menos naquele momento que eu tava vivendo, não seria pra ler de uma vez, sabe? Então eu li aquelas 70 páginas, depois em outros momentos eu li mais um pouquinho, e aí hoje eu olhei pra ele na estante, me chamou, li um pouco mais de 30 páginas, quero comentar umas partes com vocês. É um livro maravilhoso, mas que é daqueles que destrói a gente em vários pedaços, né? Então assim, que também não é nenhuma novidade aqui, Os Anos de Formação, os Diários de Emílio Reis e do Ricardo Piglia. Esse aqui é um livro, como se fosse assim, um livro de cabeceira pra mim. Um livro que eu tô sempre relendo minhas marcações, minhas anotações. E aí deu saudade. Estava comentando sobre ele com o Arthur, que foi quem me indicou esse livro. Ele me indicou e falou assim, olha, eu já contei essa história que eu aposto com você. Se você não gostar, eu te dou um caderno, um livro de presente. Se você gostar, você me dá um livro de presente. A gente já resolveu já essa aposta. O que mais? Tem um negócio aqui que eu preciso comentar com vocês. Duna. Gente, eu era a pessoa que olhava os trailers de Duna, né? Que o primeiro filme foi... O primeiro filme novo, né? Porque tem um filme mais antigo. A primeira parte de Duna, que é do mesmo diretor de A Chegada, aquele dos alienígenas, filme incrível, foi lançado em 2021, eu olhava aqui e eu falava, gente, zero vontade de ver esse povo na areia aí, esses bichos estranhos, essas cobras com cara de sei lá o quê, preguiça, nossa. Até que no ano passado, eu fui assistir ao segundo filme, eu nem tinha visto o primeiro. Aí você me fala, por que você fez isso? Porque a companhia era muito boa. E aí eu quis acompanhar as companhias. E eu falei, vamos lá. Assisti uns vídeos no caminho pro cinema sobre um resumão do primeiro filme. E eu saí daquela sala, e foi IMAX. Meu Deus, aquele filme em IMAX, meu Deus, eu nunca tinha visto IMAX. Eu saí de lá obcecada, eu cheguei em casa, eu assisti todos os vídeos da internet, eu fui dormir 3 da manhã, obcecada pelo universo de Duna. Aí no dia seguinte eu assisti ao primeiro filme com o Samuel não tava junto. Eu não fui assistir ao segundo. Mas enchi o saco dele, contei tudo, não sei o que, ele ficou interessado. A gente assistiu o primeiro, ele amou, eu também amei. O pessoal fala, é um filme lento. Eu não sei, eu não vi nada de lento no primeiro filme, eu amei o primeiro filme. E aí, no final de semana, eu reassisti ao segundo
que agora tem no HBO Max, graças a Deus. Queria ter visto de novo no cinema, queria, mas assim, né, não ia gastar meu dinheiro. Pensei, isso aí é um livro, né? Se bobear 2 livros, não vou assistir de novo no cinema, não. E aquela chamazinha da obsessão voltou a brilhar, né? Voltou a brilhar, não, é uma palavra muito fraca. Voltou a queimar no meu coração. E eu ganhei esse livro que eu queria muito. Nossa, gente, eu me humilhei, pedi pra editora, mandei e-mail, mandei mensagem no Instagram, a editora Aleph me ignorou, entendeu? Pedi pra eles, não era nem toda a coleção, eu pedi um livrinho, e eles não me responderam. Mandei mais de uma vez, mas tudo bem. Por quê? Porque a Dona Melissa me mandou de presente de Natal, ou foi presente de aniversário? Foi presente de Natal, maravilhosa. Me mandou Duna, que eu já tinha começado a ler no Kindle. Eu tinha baixado para dar uma olhada, peguei no livro, li umas 100 páginas no e-book, mas eu ficava pensando assim, gente, eu quero ler esse livro físico, eu cismei com esse livro, eu cismei. Mas o meu, não foi de Natal não que ela mandou, foi de aniversário mesmo. O meu primeiro semestre foi... Ai, gente, deixa abaixo. É muito complicado, em questão de saúde e tudo mais, e eu não consegui mesmo ler no primeiro semestre, coisa que eu queria muito. E aí, essa coisa do ensejo, de ter reassistido ao filme, eu tava aqui deitada, tomando um solzinho, ouvindo podcast sobre o filme, sabe? E aí, despretensiosamente, eu tirei o livro da minha estante de novo, entendeu? Não sei, não tô prometendo nada, deu vontade. E ele tá com essa capinha aqui, maravilhosa. Gente, essas capinhas salvam livros, entendeu? Essas capinhas são tudo. Porque ele é soft touch. Soft touch, ele é belíssimo, sabe? Mas o livro termina de ser lido, ele tá todo encebado. O problema não é nem ficar feio, o problema é que o negócio fica meio nojento. Aí eu boto a capinha. E falando em capinha, tem um outro livro aqui. O que acontece? Vou mostrar pra vocês. Eu nem tinha comentado nada no Instagram, porque eu me meti numa que eu nem sabia se ia dar certo. Nem sabia se ia rolar. Por quê? Ainda estou em tratamento, minha saúde tá naquela assim, né, mais ou menos. Eu tô tendo que ter bastante paciência comigo, com a minha cabecinha. Tô direcionando minhas energias, né, pro meu trabalho e tal. Mas eu falei, vou tentar. Se não rolar, pelo menos eu tentei. Teve um negócio que aconteceu assim no primeiro semestre, que foi com Ulisses, né? Tava amando, gente, amando. Eu fui na coragem. Mas aí, depois de certo ali, ó, tipo, segundo mês do primeiro semestre, foi dali pra frente, foi só pra baixo. Foi só pra trás. Então eu pausei a leitura de Ulisses e eu vou voltar ano que vem, se Deus quiser. Mas eu estou falando da Montanha Mágica. É um livro que espero que muito em breve ele esteja no meu clube, porque eu quero muito ler esse livro com as jovens senhoras. E aí apareceu a oportunidade de 2 leituras coletivas, tanto com a Nath, o perfil dela, a Leitura Clássica. Acho que agora ela não tá no Instagram, muito infelizmente, mas ela tem um blog impecável de maravilhoso. A Nath é inteligentíssima, ela escreve muito bem. E ela ofereceu essa leitura coletiva. E a Malu, junto com as primas, esqueci como é que pronuncia, primas Bretz Trace. É um nome em alemão, né? Não tô podendo entregar. E aí eu falei, tá, deixa eu começar, achando que o negócio ia ser assim, tipo Ulisses, sabe? Não sei porquê, eu já li 4, 5 livros do Man, eu sei, né, ali um pouquinho do que esperar, mas eu tava com medo desse aqui, do jeito que eu não fiquei com receio de outros livros. E aí, minha gente, eu tô o quê? Na página 231. O negócio foi de um jeito, não dá vontade de parar de ler esse livro. Esse livro tá incrustado na minha cabeça. O cronograma das 2 é para um semestre inteiro. Então, assim, começou agora em julho e vai até dezembro. Eu acredito que eu não deva demorar até dezembro. Mas eu vou bem assim, ó, devagarinho, até porque ao mesmo tempo que é muito gostoso, que não dá vontade de parar de ler, também é um livro com, além do mais óbvio, né, de um clássico, as muitas camadas e tal. Algo que vocês já sabem, mas... barulheira. Coitado, o moço tá fazendo o trabalho dele só, né? Tudo bem. Ao mesmo tempo que não dá vontade de parar de ler, tem as partes um pouco mais densas, filosoficamente, psicologicamente, e que pede uma leitura, assim, bem mais... não só leitura, como releitura. Em vários momentos eu
paro, volto, mas o mais gostoso é que tá sendo uma experiência muito assim, ó, tá sendo um deleite, tá sendo um carinho na minha alma, sabe? Eu precisava disso e nem sabia. Então vai ser legal que em breve, quando este livro estiver no clube, pra mim vai ser uma releitura, porque quando o livro é maravilhoso assim, eu já leio pensando, quando que eu vou reler esse negócio? Quando que vai chegar o momento? Pra mim a releitura é sempre muito melhor. Então agora eu vou me reorganizar aqui na minha cadeirinha. Acabei de ver que eu esqueci a minha água. E já a gente conversa. Tava lendo mais um pouquinho da Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Curioso é que tem dias que a gente consegue ler coisas mais densas e doloridas, né? E tem dias que a gente não tá com tolerância nenhuma para assuntos assim. Mas tem até aqui uma moça que relata, uma moça que lutou na Segunda Guerra, né? Que é um conjunto de relatos dessas pessoas que estavam envolvidas na Segunda Guerra, principalmente as mulheres e pessoas relacionadas a essas mulheres. Então tem relato, por exemplo, de marido de algumas. E ela diz que tem dó de quem vai ler esse livro e de quem também não vai ler esse livro. É interessante como, por mais que a gente tente conceber certas coisas, certas experiências, certas... A câmera tá balançando, mas vocês estão... Segura firme aí que daí dá tudo certo. Tá ventando. Por mais que a gente ouça falar, por mais que a gente estude esses assuntos, como, por exemplo, a Segunda Guerra, no meu caso, eu fiz história, estudei pra caramba esse assunto. Essa parte do relato da vida íntima, vamos dizer assim, os bastidores, a micro-história, ela cai muito mais pesado do que às vezes estudar diretamente, a parte mais, vamos dizer, teórica, né? E tem detalhes que, justamente por ser tão difícil de conceber uma realidade tão diferente, a gente não tem nem como imaginar. Então, desde como essas mulheres se vestiam lá na guerra, com roupa masculina, teve uma aqui que relatou que o pior para ela não era nem a morte, mas era ter que usar cueca. E no final, ela pergunta pra entrevistadora, mas por que você tá chorando? Você devia estar rindo, pra Svetlana, né? Ela pergunta. Porque é um cômico trágico, né? Ela só queria usar calcinha e sutiã. E elas tinham que usar roupas, botas. Tinha uma aqui que calçava 35 e ela usava uma bota 42. Não tinha calçado, não tinha roupa do tamanho delas, porque elas não iam, né? Até então não precisava que as mulheres fossem pra guerra. Então essa estrutura não existia. E chegou num ponto que ela precisava andar daquela forma militarizada. Ela era xingada porque ela arrastava o pé. E só quando chegou ao ponto do pé dela estar em carne viva, quando viram isso, que por fim mandaram fazer um sapato adequado para ela. E aí ela conseguiu ter um mínimo de sossego, assim, né? Pra pelo menos caminhar normal. E outro detalhe, segurar as armas. Não vou falar a palavra aqui, que às vezes o YouTube dá uma segurada no alcance por causa disso. Algumas mulheres aqui com 45 quilos, como uma diz aqui, peso de bailarina, elas não tinham estrutura corporal para segurar, né, esses itens bélicos, mas elas tinham que fazer, não tinha outra escolha. Teve uma parte que me marcou muito, que uma depoente diz que elas tinham que carregar os homens machucados, e eram homens de 80 quilos, 90 quilos, e elas carregavam, às vezes, sozinha esses homens. De onde que essas mulheres tiravam força para isso, eu não sei, mas elas conseguiam, elas faziam. Cara, e essa moça diz que o homem ferido parece que ele é muito mais pesado. Foi um detalhe que me chamou de falar, caraca, faz todo sentido. Um outro caso também bem marcante, que algumas levaram roupas, assim, vestidos, sapatos bonitos, e que todos os dias, pelo menos um momentinho do dia, assim, de noite, elas colocavam essas roupas bonitas e se olhavam no espelho. Então essa coisa da identidade feminina, como que isso foi transformado, como que isso foi roubado delas por uma necessidade, né? Em paralelo tem uma outra parte, a moça fala que para estar na guerra,
o ser humano ele precisa ser metade humano, metade animal, porque se ele for só humano, não dá. Então, para elas conseguirem estar ali, e elas fizeram muito, elas se doavam de maneira integral, elas precisavam se cuidar umas das outras, cuidar de tantos homens machucados, no caso as enfermeiras. Tinham as mulheres que estavam lá no front, lá na linha de frente, com as na mão mesmo, e sem saber quanto tempo elas iam sobreviver, com uma família que às vezes estava viva só em partes, outras que tinham perdido todo mundo. E ao menos até a parte onde eu tô, o livro ele consegue conter tanto essa parte mais crua do sangue, do cheiro, do rato, da parte assim, podridão mesmo da guerra, quanto essa parte singela do olhar feminino para tudo isso, sabe? O jeito que essas mulheres contam. E quanto mais eu leio literatura de testemunho, mais eu me apaixono por esse gênero, porque ele é tão precioso, ele é tão necessário. Fico pensando o quanto esse tipo de livro, que carrega experiências de pessoas que viveram esses grandes acontecimentos, que às vezes não chegam pra gente dessa forma mais particular, mais subjetiva, né? E esses livros fazem a gente sair da nossa bolha mesmo, sair da nossa realidade. Eu entendo que é uma importância, não para você ficar sofrendo. Claro que aqui às vezes a gente se emociona, a gente chora. A questão aqui não é ler para sofrer, mas eu entendo que existe a sua importância para quem, claro, está disposto a isso, de aumentar esse repertório de coisas que aconteceram com pessoas em vários períodos da história, sabe? Conseguir ter um pouco mais de dimensão do que pessoas comuns, em épocas comuns, sentiram, que elas passaram, que elas sofreram, como que elas lidaram com isso, porque ainda assim é muito difícil de me imaginar numa situação dessas, de pensar em viver algo parecido. Então eu acho que ler essas coisas, de alguma forma, em algumas possibilidades, engrandece um pouco, sabe? A nossa percepção, os nossos parâmetros, enfim. O livro escolhido para esse vlog é essa maravilha, Outras Cores, do Orhan Pamuk. Esse aqui foi mais um dos livros incríveis que eu achei por um preço, assim, de banana, mais barato que o preço de banana, na Flipossos, que eu fui em 2022. Esse aqui eu não conhecia, mas quando eu dei uma olhada no sumário e eu vi que tinha uma parte só para comentar de livros, e livros que eu já tinha lido, livros que eu conhecia, assim, não tinha como não levar, e eu acho que foi entre 5 a 10 reais. Eu preciso começar comentando sobre o nome deste livro. Para contextualizar, ele começa dizendo que esse é um livro de ideias, fragmentos, insights que não tiveram lugar na ficção dele. E ele escreve muito mais ficção, então ele achou curioso como várias dessas coisas que ele queria comentar, que ele em algum momento pensou e que ele entendeu ser relevante, ele não conseguiu colocar na ficção. Então, ele precisa de um livro para reunir tudo isso. Ele diz assim, que são pensamentos que ele julgou valer a pena explorar, momentos peculiares da vida, cenas diárias que gostaria de compartilhar e palavras que brotaram de mim, com força e alegria, num instante de encantamento. E depois ele até lembra, isso aqui é emocionante, que a Virginia Woolf chama esse termo de momentos do ser. Esses momentos que, independente do quão simples, fizeram brilhar os olhos dele e, mais do que isso, fizeram brotar palavras, mas que ele não conseguiu, por qualquer motivo que seja, colocar nos livros de ficção. E isso fez com que ele entendesse que ele olhava o mundo, que ele compreendia o mundo de maneira diferente. Aí a gente vai chegar no motivo do nome, segura aí. Ele comenta que entre 1996 e 99, ele escrevia para uma revista e que ele gostava muito de falar sobre assuntos diversos, assim, sobre a vida, sobre a família, sobre os amigos, sobre o mundo e tal. Ele diz assim, e o mundo em geral com um novo olhar, e ver o mundo transformado em palavras. Olha que coisa mais linda. Eu vou deixar um print aqui dessa parte, pra vocês irem acompanhando. Com o tempo, passei a encarar o trabalho literário menos como um jeito de narrar o mundo e mais como ver o mundo com palavras. A partir do momento em que se utiliza as palavras como cores num quadro, entendeu? Outras cores, o escritor começa a ver quão maravilhoso e surpreendente o mundo é. E quebra os ossos da linguagem para encontrar a própria voz.
essa temática da limitação da linguagem, que tem tudo a ver também com Virginia Woolf, é um tema que me fascina muito. Esses dias eu anotei uma frase que é assim, que o poeta, ele escreve o que não é possível ser escrito, né? Onde a linguagem, de certa forma, não conseguiria dar conta, é basicamente a função do poeta. Isso é de uma grandeza que às vezes é difícil de conceber, né? Para isso precisa de papel, caneta e do otimismo da criança que vê o mundo pela primeira vez. E ele bate muito nessa tecla em vários desses ensaios, que não basta você ser um bom escritor. A forma como você olha para o mundo, que é essa ideia aqui que eu comentei agora, vai ditar as cores que você vai pintar no quadro, certo? Então não adianta simplesmente escrever. O escritor aqui no caso, ele precisa estar com um olhar interessado. O que é esse olhar da criança? De quem está descobrindo o mundo pela primeira vez, de quem não está apegado a obviedades, de quem questiona essas obviedades, né? Porque para uma criança, nada é óbvio no final das contas. Eu vou aproveitar para mostrar algumas partes aqui dentro do sumário, para quem tiver interesse de ver. Os livros que ele cita, ó, Dostoiévski, Victor Hugo, Mil e Uma Noites, Lolita, Camus, vários autores bem bacanas. Aqui ele fala de outros autores também, os livros dele, imagens e textos. Aqui é o prefácio. E essa aqui é a parte que estamos, ó. Esse aqui foi o que eu comentei até agora. E a título de curiosidade, a fotinho dele aqui. Esse aqui é um autor que ele nasceu em Istambul em 1952. E ele é considerado um dos maiores escritores turcos da atualidade. Ele chegou a ganhar prêmio Nobel, gente. O homem não é qualquer pessoa na fila do pão. Eu tenho um livro dele, tá ali pra cima, O Neve, que é um dos mais conhecidos, inclusive. Eu nunca li. Então eu não tenho conhecimento da escrita dele de ficção, mas este livro, desde 2022, fez aquela remexida dentro de mim, que é aquela famigerada vontade de ler tudo que a pessoa escreve, sabe? Pois é. Ele vai dizer que esse aqui é um livro de fragmentos que ele colocou numa moldura para sugerir um centro que ele estava tentando ocultar. Espero que os leitores tenham prazer em imaginar que esse centro existe. Essa questão da imaginação vai estar muito presente nos ensaios sobre livros aqui, então já é muito curioso de perceber que mesmo com essa essência fragmentária, pequenas ideias que ele coloca no prefácio, que tem nem 3 páginas, você vê isso refletido no livro, em outros detalhes, em outros temas. Tem essa essência fragmentária, mas que foi muito bem organizada de fato. O primeiro ensaio dessa sessão de livros se chama Como me livrei de alguns de meus livros. Ele conta que depois de um dos terremotos recentes que aconteceu na região onde ele mora, ele decidiu desfazer da biblioteca dele, desfazer dos livros. Não teve como não pensar nessa pessoa aqui no Mangel, que o Mangel conta numa dessas experiências de desencaixotar uma biblioteca, de quando ele morou num lugar maravilhoso, numa casa dos sonhos na França, que ele tinha uma biblioteca perfeita, maravilhosa, organizadíssima, aos modos dele, claro. E ele precisou se mudar de país. Ele não só tem que encaixotar essa biblioteca numa casa tão especial, como ele vai precisar manter os livros longe dele por um tempo. Esses milhares de livros ficaram num depósito. E no ano passado, eu vivi uma experiência que foi muito ruim, diga-se de passagem, que foi de ficar cerca de 2 meses sem os meus livros. Então, quando eu me mudei pra cá, os meus livros chegaram um pouco mais de 2 meses, se eu não me engano, depois de mim. E a sensação que eu tinha todos os dias quando eu acordava e o tempo todo que eu estava aqui, é que eu tava numa espécie de hotel, que eu tava hospedada, porque não parecia minha casa. Isso me gerou um sofrimento psíquico, porque parecia que tinha algo muito errado. O fato de estar num cômodo onde não tinha todos os meus livros, onde não tinha minha mesa, o meu cantinho, os meus cadernos. Eu trouxe bastante livro pra cá, tinha uma quantidade, assim, bem considerável, tudo que eu consegui, tudo que coube. Trouxe uma malinha de mão, assim, de roupa, só o básico, e o resto tudo de livro. Mas ainda assim não era o meu cantinho, né?
e entra na questão mesmo do quanto a nossa biblioteca gera um senso de identidade. Eu queria viver ainda uma experiência que é mais ou menos assim. Você conhece uma biblioteca pessoal antes de conhecer a pessoa. Tipo, você vê a biblioteca... Podia ter um jeito de fazer uma dinâmica assim no Instagram, sei lá, no YouTube. Antes de você saber quem é, mas você já consegue descobrir muita coisa da pessoa só pelos livros que ela tem. Lidos e não lidos também. Porque tem uma biblioteca relativamente grande... Quem nunca ouviu, né, de uma visita, de um parente que entrou e falou: nossa, mas você já leu tudo isso? E ao escutar um não, a pessoa olha com uma cara assim de decepcionada, como se você tivesse falhado com a humanidade, e ela não entende que a questão é que não é sobre ler todos, não é sobre dar check. E tem a ver com uma coisa aqui que ele fala, que é o seguinte: o progresso de um escritor depende em grande parte dos bons livros que leu, mas ler bem não é passar os olhos simplesmente. E a mente lenta e cuidadosamente pelo texto. É mergulhar na alma do livro. E ele atribui a isso a ideia de que os livros da vida, esses livros assim que a gente fala, nossa, esses livros da minha vida, eles são poucos. É por isso que nos apaixonamos por poucos livros durante a vida. Mesmo a biblioteca pessoal mais criteriosa é constituída de livros que competem entre si. Eu bato na tecla de que livros lidos não precisam entrar em categoria tipo de Miss, né? A gente fala, esse é o meu favorito, tem que ter um pódio estruturado. Até porque, para certos tipos de leitores, que eu me enquadro nisso aqui que eu vou falar, que gostam muito de reler e não abrem mão disso, isso vai fazer com que a gente leia menos livros. E essa é uma realidade que precisa ser aceita para quem gosta de reler livros, né? Porque eu tô voltando em um livro que eu já li e não lendo um livro novo com uma história nova. Mas tem uma frase que eu digo, quem me acompanha também há mais tempo lá no Instagram já deve ter me ouvido falar, 2020, 2021, acho que já tem post com essa frase, que é o seguinte: quando eu tô lendo um livro, nenhum outro importa. Não porque eu não esteja lendo mais nenhum outro, que vocês sabem que eu leio vários livros ao mesmo tempo. Mas é no sentido de que se eu quero me envolver com aquele livro, se aquele livro é importante pra mim naquele momento, não importa que tem um outro que eu ainda não li. E importa muito menos que isso vai fazer com que eu leia outros, porque o compromisso que eu quero ter é com aquele livro ali, pronto, acabou. E o Flaubert, que escreveu Madame Bovary, ele disse que se a gente lesse cerca de 10 livros, 10 bons livros com muito cuidado pela vida toda, isso já seria o suficiente, né? Mas aí já entra numa outra questão, que às vezes pra gente conseguir ler muito bem, muito atentamente, às vezes a gente já tem que ter conhecido muito bem a história, o que pressupõe que a gente já leu o livro. Então essa questão do ritmo e da velocidade de leitura, eu acho que não tem uma regra, sabe? Pro bom proveito. Às vezes você vai ler um livro só aproveitando a leitura, no sentido de não se ater a detalhes e tal, pra você ter um primeiro contato. Depois você vai reler reparando em coisas X, depois num outro momento da sua vida você vai reler se aprofundando num outro aspecto do livro. E assim eu acho que a gente vai compondo o mosaico aí da nossa bagagem, das nossas referências, daquilo, mais importante, daquilo que nos interessa de fato. Tem uma parte que eu amei, que ele diz que o que ele mais ama nos livros dele é a sensação de saber que ele pode pegar qualquer um, a qualquer momento, e ler. Ele chama atenção para essa característica de disponibilidade que os livros têm quando a gente tem uma biblioteca nossa, né? Isso me faz lembrar de uma característica minha enquanto leitora, que é o seguinte: tem alguns livros que, por mais que eu não saiba exatamente quando eu vou ler, eu quero que ele esteja aqui a meu dispor. Porque essa sensação de você falar, tá, chegou o momento de ler tal livro, independente do motivo, né? Porque alguém te chamou pra ler, porque você acordou cismado pra ler, porque você precisa do livro, você precisa estudar sobre o livro, enfim. E essa sensação, desde o clique de vou ler, aí o momento que você lembra que você tem o livro na sua estante, e você vai até a sua estante, e você procura ele com maior ou menor facilidade, depende de quanto tempo ele tá ali, depende de quão organizada é a sua estante, e aí você tira esse livro da estante. Você faz o seu ritual ali, caso você tenha, né? Mas eu tenho, que daí eu já vou estar de banho tomado, perfumada, com a unha feita. E eu vou sentar, vou pegar minhas firulas, meus cadernos, o caderno específico para aquela leitura. E eu vou começar a ler. Ai, gente.
Nossa, mas isso pra mim é assim, olha, é a sensação de sinônimo de estar viva, aquela coisa assim, tipo, é transcendente, é uma coisa assim que fala, meu Deus, que bom estar aqui. E isso, pelo amor de Deus, não é um incentivo pra você sair comprando livro loucamente, porque quando você quiser ele já vai estar ali. É uma loucurinha, mas com critério, entendeu? No meu caso, tem uns livros específicos que eu quero vivenciar. Seria bom se pudesse ser com absolutamente todos? Sim. Mas, já que não tem, a gente faz uma estratégia para que seja viável e sustentável. No ensaio seguinte, que é o ensaio Leitura, Palavras e Imagens, ele vai fazer uma relação dos motivos que fazem a leitura para ele ser motivo de prazer e não simplesmente de trabalho, porque afinal de contas ele é escritor. A primeira delas, ele diz que é essa espécie de escapismo que a leitura proporciona. E aqui eu digo um escapismo não no sentido negativo, mas uma espécie de ponte que os livros oferecem pra gente, né? Entre a nossa realidade e uma realidade diferente. Ainda que apenas em imaginação, é bom fugir da tristeza da vida diária e passar algum tempo em outro mundo. E quando a gente para pra pensar nisso, que soa um tanto óbvio, mas segue aqui o raciocínio. Às vezes eu tenho esse surto de pensar, cara, isso aqui tudo, pensa só, uma unidade de livro, que é um monte de papel com um monte de letra, que a gente lê e não só lê e entende, o que por si só já é uma coisa assim bem milagrosa, como pensar que, no caso dos livros de ficção, é uma história que não existe, mas quem vai convencer a gente que não existe a partir do momento que a gente está envolvida emocionalmente, psicologicamente, a gente chora, a gente desgraça a nossa cabeça, a gente fica insone, a gente se apega aos personagens, a gente vive luto pelos personagens. Porque quando é no caso de um filme, de uma série, sei lá, é tudo muito mais palpável, assim, né? Você tá assistindo, tem um rosto ali. No caso dos livros, a gente imagina os personagens, a gente tem que imaginar tudo. E no caso dos livros de não ficção, é um assunto que às vezes você vai pensar assim, eu não sei nada sobre esse assunto, não sei nada. E aí, durante a leitura, ou vou chamar aqui mais pro final da leitura, você vai saber um bocado de coisa. Porque você parou e leu no negócio aqui que tá escrito. Porque você aprendeu a ler em algum momento da sua vida. Eu nunca me acostumo com isso. Você pode estar rindo da minha cara agora, não tem problema. Mas eu acho isso incrível. Eu acho isso... Toda vez que eu sinto pra estudar, que eu sinto pra ler, que eu falo, cara, isso aqui é um negócio do caramba, isso aqui é um negócio sensacional. E eu espero ter os meus 80, 90 anos com a minha bibliotecazinha, com meus livrinhos assim, e tá curtindo essa mesma vibe muito louca aí. Que significa que eu tô vivendo bem. Segunda coisa que torna a leitura pra ele algo prazeroso e não só, né, de dever profissional. Ele diz que entre os 15 e os 26, ler era parte do esforço dele para se tornar alguém, elevar sua consciência, dar forma à sua alma. Que tipo de homem eu seria? Qual é o sentido do mundo? Até onde podem ir meus pensamentos, meus interesses, meus sonhos? Terras que eu via com os olhos da mente. E ele chama essa relação com os livros, extremamente intencional, de projeto de autoconstrução. Ele tinha consciência, desde os 16 anos dele, de que com os livros ele estava se formando enquanto pessoa, com a certeza de que os livros poderiam acrescentar muito, 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 muito mais do que se ele não tivesse essas práticas. E olha que coisa linda. Eu tinha certeza de que os preservaria nos mais profundos recessos da memória e jamais os esqueceria, assim como uma criança nunca esquece a primeira vez que viu uma árvore, uma folha, um gato. Com o conhecimento adquirido nos livros, eu traçaria meu caminho para a vida adulta. Ou seja, enquanto ele vivia a vida dele, tudo que ele viu nos livros, tudo que ele leu, né, na verdade, nos livros e viu na sua imaginação, ele teria como um repertório de comportamento, um repertório de sentimento, um repertório de vocabulário, o que quer que seja, né? Várias camadas aí são possíveis da gente identificar e que seriam úteis para ele na vida. E não é só num sentido de utilitário, mas bem isso que ele falou aqui de dar forma para a alma, sabe? Uma coisa diferenciada. Nesse período aí, de cerca de 10 anos da juventude dele, ele vai dizer que a leitura foi um empreendimento intenso
Vou usar as palavras dele, empreendimento intenso e jocoso, que exigia muito da imaginação. E ele diz que nos dias de hoje ele quase não lê dessa forma e que talvez seja por isso que ele lê muito menos. Ou seja, porque ele não estava lendo como se fosse um gibi, né, de qualquer jeito ou por puro entretenimento. E eu não tô dizendo isso de forma negativa. Tô dizendo isso considerando a intenção que ele tinha com os livros que ele estava lendo, que era justamente desse projeto de autoconstrução. Isso aqui eu achei sensacional demais. O terceiro motivo que torna a leitura tão agradável para ele é a consciência de si mesmo. Ele vai afirmar que enquanto a gente está lendo, uma parte da nossa mente resiste a essa imersão no texto. E ele cita Proust, que diz que Proust entendeu isso perfeitamente. Proust dizia que enquanto a gente está lendo, parte de nós é como se dissociasse e se visse lendo, tendo a consciência do que a gente está fazendo naquele momento. E ele chama o leitor de criador no isolamento, porque enquanto a gente está lendo e a leitura pressupõe uma solidão, ao mesmo tempo que a gente está se refugiando em outro lugar, a gente está se transformando também e depois, em certa proporção, transformando o mundo à nossa volta. É esse êxtase no isolamento que torna a leitura de livros, a leitura das grandes obras de literatura, tão sedutora para nós e tão especial para o escritor. E ele complementa que as palavras, elas são como água ou como a formiga, que só elas conseguem penetrar nas frestas da vida, onde, de certa forma, mais nada consegue chegar.